Vamos ver se esta lição tem melhor som. Temos agora um problema com eletrônico aqui, com a gravação, mas vamos ver se esta lição tem um volume maior do que a anterior. Lição 10. Vida do cristão, vida de fé. Nós temos que, nesta lição, pela graça do Senhor, entendermos qual é a nossa vida agora que temos recebido a salvação e revelação do Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Nós temos que entender que Deus é um Deus de pactos. Deus sempre se manifesta, Ele obra, Ele opera através dos pactos. E nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, quando Deus falou que o homem poderia comer de todas as árvores, mas somente da árvore da ciência do bem e do mal não poderia comer. Essa palavra, na verdade, foi um pacto que Deus deu para Adão e para Eva. E era um pacto fácil de cumprir. Diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que der a comer, certamente você morrerá. Esse pacto que Deus entregou foi desobedecido. O homem foi cortado de Deus, separado, enviado, jogado fora do jardim. Mas ali a gente conhece em Gênesis capítulo 3:15, Deus entrega o pacto do Messias, que o filho da ascendente da mulher, né, o descendente da mulher, que seria o Messias, viria. E o Antigo Testamento, o Velho Testamento anuncia o Messias que ia vir, o seu nascimento, né, que é o ponto número 3, como ele morreria, como ele sofreria e morreria na cruz. Também os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram da sua ressurreição e do Espírito Santo que ele enviaria para estar novamente com o homem, que é a salvação. Quando o Espírito Santo está no homem, o homem está vivo e ele é salvo. E também a promessa da sua segunda vinda. Tudo isso é o pacto do Messias. Ele já cumpriu a sua vinda, morte e ressurreição, a descida, o envio do Espírito Santo ao homem, né? A reconciliação, mas ainda permanece o pacto da segunda vinda, a promessa que nós estamos esperando, Jesus voltar. Adão desobedeceu o pacto. Ali em Gênesis 3, versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então o homem desobedeceu, ele caiu na transgressão. Oséias 6:7 diz: na cidade de Adão eles quebraram a aliança e me foram infiéis. O problema tudo que o homem tem é por causa da quebra da aliança. Romanos 5:19 declara que por causa dessa quebra, por causa dessa infidelidade, dessa desobediência, vieram todos os problemas para a humanidade. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Mas o princípio é que pela desobediência, pela quebra da aliança, por desobedecer o pacto, a humanidade foi feita pecadora. Amém? Então, lá em Atos capítulo 11, versículo 26 diz: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por que nós nos chamamos cristãos? Porque nós cremos no pacto do Messias. Porque nós cremos que Ele vai voltar. Se nós dizemos que somos cristãos, é porque nós estamos guardando um pacto, trabalhando para esse pacto acontecer.
que é a vinda do nosso Senhor Jesus e o estabelecimento eterno do seu reino na terra. Amém? Como é, ponto número 3, como é a vida que crê e obedece ao pacto? Romanos capítulo 1, versículo 5 diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Então, a vida do cristão é uma vida de obediência a esta fé, a esta revelação, a este evangelho. Amém? Você recebeu a salvação não apenas para ser salvo, mas também para ser salvo e obedecer a comissão que Deus nos entregou. Romanos 16, 26 diz: mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. O Evangelho é para a obediência da fé em todas as nações. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Fomos lavados, fomos limpados para obedecer a Cristo, para obedecer o que Ele nos mandou. Amém? Nós temos que obedecer, temos que ser submissos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6 diz: e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Deus nos assumiu como seus filhos por meio de Jesus. E o Pai disciplina o Filho. Isso está em Hebreus capítulo 12. Deus disciplina os filhos. Quando nós somos disciplinados por Deus, não é porque Deus quer nos fazer sofrer, ou porque Deus quer fazer a gente sentir sua ira. Não. Ele nos ama. E toda a disciplina de Deus é realmente uma manifestação do seu amor, porque Ele não quer que voltemos a sermos uma geração que está na desobediência, porque a desobediência traz morte e separação de Deus, como aconteceu com Adão e a Eva. Por isso aqui a palavra diz: uma vez completa a vossa submissão. Deus quer que o seu povo seja obediente. Obediente ao quê? Ao pacto do Messias. Como devemos obedecer? Nós precisamos crer e obedecer a Jesus como o Cristo. Mateus 16, versículo 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Precisamos nos negar a nós mesmos. O que significa isso? O nosso conforto, a nossa comodidade, os nossos prazeres, os nossos sonhos, as nossas metas, alvos, os nossos planejamentos humanos daqui da terra. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que tampa ao propósito e à agenda de Deus para cada um de nós. Você está renunciando a si mesmo? Você está colocando pela frente a agenda de Deus? Ou você está seguindo os seus próprios desejos, sonhos e alvos? Precisamos obedecer completamente, renunciando a nós mesmos. Marcos capítulo 8, versículo 34, uma passagem paralela: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se nós queremos seguir Jesus, precisamos negar os desejos da carne. Os desejos da carne e tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a evangelização mundial. Tomar a agenda de Jesus para nós. E proclamar que Jesus é o Cristo. Negar a si mesmo por estar crucificado já na cruz com Cristo. Você sabia que quando você recebeu a salvação, você foi crucificado
crucificado com Cristo Jesus? Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O seu corpo de pecado, o seu velho homem, o velho Fabiano, ele já foi crucificado na cruz, para que o corpo de pecado, ou seja, aquela tendência, aquela inclinação para as coisas do mal, para as coisas do pecado, fossem crucificadas, ou seja, mortas na cruz. Você está morto à carne e os planos da carne. Você está vivo para Jesus e os planos dele. Gálatas 5, versículo 24 diz: os que pertencem a Cristo e Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se ainda há paixões e desejos lutando dentro de você, volta para a cruz. Volta para a cruz, abraça a cruz e diz para o Senhor: Senhor, eu quero morrer ao meu velho homem, aos meus desejos e paixões carnais, e eu quero viver apenas para o Senhor. Obedecer o pacto é não viver mais para si mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 15 diz: e Ele morreu, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Jesus quer que a gente não viva mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, viver para Cristo. É carregar sua cruz para a salvação das almas, o sofrimento para a evangelização mundial e a cruz de glória. Nós precisamos entender que evangelizar nem sempre vai ser confortável. Viajar e levar o Evangelho, ou gastar a nossa vida, o nosso dia a dia para a evangelização, nem sempre vai ser muito agradável à carne. Por quê? Porque a carne quer as coisas prazerosas, o conforto, as férias, o prazer, ficar descansando, ficar na boa, no entretenimento da televisão, dos filmes, dos passeios, das ceias, das reuniões com os amigos, mas na verdade tomar a cruz, morrer para nós mesmos é o desafio de fazer a evangelização mesmo quando não seja confortável. Nós estamos experimentando a morte da cruz toda vez que viajamos para nações onde não tem a comida que a gente gosta, não são os mesmos horários, a gente às vezes dorme no chão, e às vezes come coisas que não são agradáveis ao paladar, mas o prazer maior, o prazer máximo é ver como as pessoas recebem o Evangelho e voltam à vida por meio do Evangelho. Precisamos carregar a nossa cruz para a salvação das almas. Aquele que segue a Jesus Cristo, diz Mateus capítulo 4, versículo 19, e disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Amém? O chamado continua. Deus nos chama para sermos pescadores de homens. João 8:12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? O chamado é a segui-lo. E não somente segui-lo em dizer eu sou cristão, não, mas segui-lo vivendo como ele viveu. Ele viveu para a evangelização e para salvar a humanidade. Nós precisamos viver igual. É crer e obedecer o pacto da segunda vinda. Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do evangelho é a obra, é a tarefa que nós precisamos realizar para a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Precisamos crer que Ele volta. Precisamos crer que a sua volta é próxima e nós precisamos nos levantar. Você tem que se ligar e você tem que sair e proclamar o Evangelho, porque a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima.
viver com o Senhor todos os dias. Você foi salvo para viver a vida Emmanuel. Amém? João 14, versículo 16 e 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E o que significa viver com o Senhor? Significa viver sendo guiado por Ele, obedecendo Ele, seguindo Ele na nossa agenda. Amém? Viver com o Senhor e viver pelo Senhor também. Romanos, capítulo 14, versículo 8 diz: Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Você, se vive, vive para o Senhor. E se você chega a morrer, você vai morrer para o Senhor, por causa do Evangelho. Eu quero viver minha vida para o Evangelho. Eu quero morrer por causa do Evangelho de Deus, que é Jesus, o Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Todas as coisas que nós fazemos têm que cobrar sentido por meio da agenda de Jesus. Se vamos para um churrasco, tem que ser com o objetivo de glorificar Cristo. Se a gente vai viajar, tem que ser com o objetivo de glorificar Cristo. Se a gente trabalha, vai para a empresa, se você vai no serviço, tudo tem que ser feito para a glória do Senhor Jesus, para a evangelização mundial. Atuar em concordância com o Espírito Santo. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de jeito nenhum vocês vão satisfazer os desejos, os apetites da carne. A nossa vida tem que ser por causa do pacto, da volta do Senhor Jesus, por causa da promessa da vinda do Senhor Jesus à terra. Pedro disse em Atos 4 que é necessário que Jesus fique nos céus até a restauração de todas as coisas. E a coisa que tem que ser restaurada na terra é a evangelização. Todas as nações têm que escutar o Evangelho, e Deus conta com você, conta comigo, conta com você. Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero ter a agenda do Senhor, eu quero entender que a minha vida foi salva, não apenas para ter salvação, mas para ter salvação e levar essa salvação até os confins da terra. Pai, nos permita entendermos esta verdade, Senhor, que possamos entender que o Senhor nos salvou para manifestar a vida de Cristo e para pregar aos perdidos da salvação que é por meio de Jesus, que é o Cristo. Pois nós te pedimos em nome de Jesus.